Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina que você acabou de entrar num novo emprego cheio de responsabilidade, num lugar onde todo mundo te olha torto e ninguém parece muito disposto a te ajudar. É assim que começa a história da Kate Abbott, uma agente de segurança americana que foi transferida para trabalhar na embaixada do ZKS em Londres. Ela é nova por lá, toda certinha, cheia de procedimentos e com um radar ligado para qualquer coisa suspeita. E é justamente por isso que ela começa a incomodar. Kate logo percebe que tem um pedido de visto muito estranho chegando, feito por um médico afegão que parece estar com os papéis todos certos. Mas tem alguma coisa ali que não bate. Ela começa a investigar por conta própria, cruzando dados, puxando histórico e vai descobrindo uma rede perigosa por trás daquilo. O problema é, quanto mais ela mexe, mais ela atrapalha os planos de gente grande. E quando você atrapalha terrorista, a coisa complica. Acontece que tem um plano terrorista prestes a acontecer. Um atentado em Nova York, justo na véspera de Ano Novo. E o pessoal que está por trás disso quer despachar uma bomba para lá com a ajuda de passaportes falsos e vistos aprovados rapidinho. O papel da Kate? Sem querer, ela entra bem no meio disso tudo. Ela trava o processo e, sem saber, coloca o dedo no nervo do esquema inteiro. É aí que entra o cara mais perigoso do filme. O assassino conhecido como O Relógio, interpretado por ninguém menos que o Pierce Brosnan. Ele é frio, calculista e faz qualquer serviço sujo sem pestanejar. O trabalho dele? Matar a Kate antes que ela abra a boca ou descubra mais do que devia. Só que não dá certo. Ela escapa de um atentado brutal em um restaurante onde todos os colegas dela morrem, e só ela sobrevive. A partir daí, vira caça ao rato. Tudo começa quando a agente Kate Abbott, interpretada pela Milla Jovovich, é transferida para a Embaixada dos Estados Unidos em Londres. Ela não tá ali à toa, não. Kate é especialista em segurança antiterrorismo, cheia de métodos, olhos afiados e aquele faro de quem sente quando tem coisa errada no ar. Logo de cara, a gente percebe que ela é dedicada, preocupada com cada detalhe e muito focada no que faz. Mas isso também incomoda os colegas, que preferem seguir o esquema tradicional, sem muito estresse. E é aí que começa o rolo. Kate, sempre desconfiada, pega um caso estranho. Um médico afegão tentando um visto urgente para os Estados Unidos. Tudo no papel parece certo, mas a cara do sujeito, o jeito como os documentos foram acelerados, tem alguma coisa que não bate. Ela tenta travar o processo para investigar melhor, e isso já começa a gerar atrito dentro da embaixada. Ninguém entende por que ela está emperrando uma autorização aparentemente normal. Só que ela tá certa em desconfiar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a gente conhece O Relógio, o assassino profissional interpretado por Pierce Brosnan. Só o apelido já dá a ideia do tipo de cara que ele é. Frio, preciso, pontual e impiedoso. O homem faz o serviço limpo sem deixar rastro. Ele já matou gente importante no passado e agora está envolvido com um grupo terrorista que tem um plano muito sério. Realizar um atentado devastador em Nova York na virada do ano, bem no meio da Times Square. E esse grupo terrorista precisa de vistos falsificados para mandar seus agentes para os Seahawks. Por isso que aquele pedido suspeito que a Kate achou estava sendo agilizado às pressas. Ela, sem querer, colocou a mão bem no centro do esquema. E agora virou um problema para eles. Resultado? A ordem é clara. Ela precisa morrer. Rápido. E o encarregado disso, claro, é o relógio. Então vem a primeira grande virada do filme. Kate é convidada por colegas para um jantar num restaurante sofisticado em Londres. Era para ser só um encontro de despedida para uma funcionária que ia sair do trabalho. Um momento leve, tranquilo. Mas o relógio já tinha preparado tudo para explodir aquele lugar com todos os agentes americanos dentro. E consegue. O restaurante vira uma bola de fogo. Muita gente morre. É um caos. Só que, por sorte, ou destino, Kate se atrasa.
Ela chega ao restaurante segundos antes da explosão, ainda do lado de fora, e consegue escapar por pouco. Mas para todos os efeitos, ela é agora a única sobrevivente de um ataque que matou todos os seus colegas. E como nada é simples, a polícia começa a suspeitar dela. Afinal, por que justo ela sobreviveu? Como ela sabia da bomba? Estaria envolvida? E aí, pronto. Além de fugir dos terroristas, agora ela precisa fugir da própria polícia. A partir daí, começa a verdadeira corrida. Kate está sozinha em Londres, sem ninguém para ajudar, sem documentos, porque o passaporte dela sumiu no meio da confusão. E ainda por cima sendo caçada como terrorista. Ela tenta avisar o chefe dela, Bill Talbot, do que descobriu, mas ele não acredita muito. E o pior, o relógio ainda está no encalço dela, seguindo cada movimento, pronto para terminar o trabalho. Kate começa então a ligar os pontos, percebendo que o atentado não era isolado, mas parte de um plano maior. O grupo terrorista está prestes a mandar uma bomba para Nova York, usando um dos vistos que ela mesma tentou bloquear. Se ela não fizer nada, milhares de pessoas vão morrer. Mas como impedir tudo isso sozinha, sem apoio, sem recursos e com todo mundo atrás dela? É isso que vamos ver nas próximas partes da história, onde o jogo começa a virar e Kate precisa mostrar que, mesmo sendo uma agente desacreditada, tem tudo para impedir um desastre gigante. Depois de escapar por pouco do atentado no restaurante, Kate está completamente sozinha. Ela tenta se esconder, mudar de lugar o tempo todo, e o que era difícil vira quase impossível. A polícia britânica começa a espalhar a imagem dela por toda a cidade. As câmeras de segurança ajudam a rastrear seus passos, e qualquer pessoa na rua pode reconhecê-la. Ela virou o rosto mais procurado de Londres da noite para o dia. Mas Kate não é do tipo que se desespera fácil. Mesmo com medo, ela começa a pensar como uma agente. Se eles querem me calar, é porque eu vi algo importante. Então eu tenho que descobrir o que é, entender o plano todo e impedir isso. E é nesse momento que ela resolve agir por conta própria. Afinal, se ninguém acredita nela, vai ter que fazer sozinha. Ela lembra de detalhes do caso que investigava. O tal médico afegão que parecia limpinho demais, a pressa no visto e os documentos suspeitos que estavam sendo liberados muito rápido. A mente dela começa a ligar tudo. E quando ela acessa alguns arquivos escondidos da embaixada, ela tinha deixado um jeito de ver os dados de fora do sistema. Kate descobre algo muito maior. O relógio não está trabalhando sozinho. Ele faz parte de uma rede que inclui cientistas, fabricantes de armas químicas e até figuras influentes com acesso ao sistema de vistos. Ou seja, não é só terrorismo comum. É um ataque calculado, com apoio técnico e dinheiro pesado por trás. O objetivo deles é detonar uma bomba biológica em Nova York, usando uma substância chamada césium, algo capaz de matar milhares em minutos. A bomba está prestes a ser embarcada e a pessoa encarregada disso vai usar um dos vistos que Kate tentou bloquear. Tudo bate. E o tempo está correndo. Só que enquanto ela corre atrás dessas provas, o relógio está logo atrás. Ele é quase como uma sombra. Silencioso, sempre um passo atrás. E letal. Em uma das cenas mais tensas do filme, ele quase pega Kate em um metrô cheio. Ela consegue escapar por pouco, se escondendo entre os vagões e depois saindo pelas escadas de emergência. A tensão é absurda, porque ele é metódico. Ele não corre, ele anda. E mesmo assim, você sente que ele vai alcançá-la. Para piorar, ela tenta encontrar ajuda com o chefe dela, Bill Talbot. Ela liga de um telefone público, explica tudo o que descobriu, mas ele continua desconfiado. Ele até quer acreditar, mas as provas contra ela são fortes demais. Mesmo assim, a dúvida começa a bater nele. E é aí que Kate ganha uma pequena brecha. Bill começa a investigar por conta própria, tentando descobrir se ela pode estar dizendo a verdade. Enquanto isso, Kate encontra um antigo contato que pode ajudá-la a rastrear a bomba. Um perito em armas químicas que já trabalhou com ela no passado. O cara explica como o césium pode ser escondido dentro de uma cápsula pequena e despachado sem que ninguém perceba, principalmente se tiver a cobertura certa nos documentos. E pronto.
O quebra-cabeça se fecha. Ela agora sabe onde a bomba tá, quem vai transportá-la e quando vai ser o ataque. Véspera de Ano Novo, Times Square, milhões de pessoas na rua. Um cenário perfeito para um desastre. Mas como chegar até lá? Como provar tudo antes? Como parar o relógio que ainda está atrás dela? E como impedir o embarque da bomba sem ninguém para ajudá-la oficialmente? Nesse ponto, Kate já não está mais fugindo. Agora ela está enfrentando. Usa disfarces, se esconde em hotéis baratos, invade sistemas de segurança e até intercepta um dos carregamentos usados pelos terroristas para despachar os equipamentos. Ela se arrisca cada vez mais, e dá para ver que ela está exausta, com medo, mas não vai parar. E aí, quando ela descobre o aeroporto e o voo exato de onde a bomba vai sair, começa a correr de verdade contra o relógio. Literalmente contra o tempo e contra o relógio, que também já descobriu que ela está prestes a impedir tudo. Com todas as peças do quebra-cabeça montadas, Kate já sabe o que precisa fazer. O problema é, o tempo está correndo. O avião com a bomba biológica já está prestes a decolar. E o relógio continua firme na cola dela, determinado a não deixar ninguém estragar o plano. Agora não é mais sobre fugir. É sobre encarar tudo de frente. Kate vai até o aeroporto com tudo que conseguiu descobrir. Ela se esconde entre os terminais, acompanha de longe o homem que vai levar a bomba, e quando percebe a movimentação, ela se infiltra discretamente, tentando encontrar provas físicas do que está acontecendo. Imagina que você acabou de entrar num novo emprego cheio de responsabilidade, num lugar onde todo mundo te olha torto, e ninguém parece muito disposto a te ajudar. É assim que começa a história da Kate Abbott, uma agente de segurança americana que foi transferida para trabalhar na embaixada do Zecharia Sitchin em Londres. Ela é nova por lá, toda certinha, cheia de procedimentos e com um radar ligado para qualquer coisa suspeita. E é justamente por isso que ela começa a incomodar. Kate logo percebe que tem um pedido de visto muito estranho chegando, feito por um médico afegão que parece estar com os papéis todos certos. Mas tem alguma coisa ali que não bate. Ela começa a investigar por conta própria, cruzando dados, puxando histórico e vai descobrindo uma rede perigosa por trás daquilo. O problema é, quanto mais ela mexe, mais ela atrapalha os planos de gente grande. E quando você atrapalha terrorista, a coisa complica. Acontece que tem um plano terrorista prestes a acontecer. Um atentado em Nova York, justo na véspera de Ano Novo. E o pessoal que está por trás disso quer despachar uma bomba para lá com a ajuda de passaportes falsos e vistos aprovados rapidinho. O papel da Kate? Sem querer, ela entra bem no meio disso tudo. Ela trava o processo e, sem saber, coloca o dedo no nervo do esquema inteiro. É aí que entra o cara mais perigoso do filme. O assassino conhecido como O Relógio, interpretado por ninguém menos que o Pierce Brosnan. Ele é frio, calculista e faz qualquer serviço sujo sem pestanejar. O trabalho dele? Matar a Kate antes que ela abra a boca ou descubra mais do que devia. Só que não dá certo. Ela escapa de um atentado brutal em um restaurante onde todos os colegas dela morrem, e só ela sobrevive. A partir daí, vira caça ao rato. Tudo começa quando a agente Kate Abbott, interpretada pela Milla Jovovich, é transferida para a Embaixada dos Estados Unidos em Londres. Ela não está ali à toa, não. Kate é especialista em segurança antiterrorismo, cheia de métodos, olhos afiados e aquele faro de quem sente quando tem coisa errada no ar. Logo de cara, a gente percebe que ela é dedicada, preocupada com cada detalhe e muito focada no que faz. Mas isso também incomoda os colegas, que preferem seguir o esquema tradicional, sem muito estresse. E é aí que começa o rolo. Kate, sempre desconfiada, pega um caso estranho. Um médico afegão tentando um visto urgente para os Estados Unidos. Tudo no papel parece certo, mas a cara do sujeito, o jeito como os documentos foram acelerados, tem alguma coisa que não bate. Ela tenta travar o processo para investigar melhor, e isso já começa a gerar atrito dentro da embaixada. Ninguém entende por que ela está emperrando uma autorização aparentemente normal. Só que ela está certa em desconfiar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a gente conhece O Relógio.
o assassino profissional interpretado por Pierce Brosnan. Só o apelido já dá a ideia do tipo de cara que ele é. Frio, preciso, pontual e impiedoso. O homem faz o serviço limpo sem deixar rastro. Ele já matou gente importante no passado e agora está envolvido com um grupo terrorista que tem um plano muito sério: realizar um atentado devastador em Nova York na virada do ano, bem no meio da Times Square. E esse grupo terrorista precisa de vistos falsificados para mandar seus agentes para os Seahawks. Por isso que aquele pedido suspeito que a Kate achou estava sendo agilizado às pressas. Ela, sem querer, colocou a mão bem no centro do esquema. E agora virou um problema para eles. Resultado? A ordem é clara. Ela precisa morrer. Rápido. E o encarregado disso, claro, é o relógio. Então vem a primeira grande virada do filme. Kate é convidada por colegas para um jantar num restaurante sofisticado em Londres. Era para ser só um encontro de despedida para uma funcionária que ia sair do trabalho. Um momento leve, tranquilo. Mas o relógio já tinha preparado tudo para explodir aquele lugar com todos os agentes americanos dentro. E consegue. O restaurante vira uma bola de fogo. Muita gente morre. É um caos. Só que, por sorte, ou destino, Kate se atrasa. Ela chega ao restaurante segundos antes da explosão, ainda do lado de fora, e consegue escapar por pouco. Mas para todos os efeitos, ela é agora a única sobrevivente de um ataque que matou todos os seus colegas. E como nada é simples, a polícia começa a suspeitar dela. Afinal, por que justo ela sobreviveu? Como ela sabia da bomba? Estaria envolvida? E aí, pronto. Além de fugir dos terroristas, agora ela precisa fugir da própria polícia. A partir daí, começa a verdadeira corrida. Kate está sozinha em Londres, sem ninguém para ajudar, sem documentos, porque o passaporte dela sumiu no meio da confusão. E ainda por cima sendo caçada como terrorista. Ela tenta avisar o chefe dela, Bill Talbot, do que descobriu, mas ele não acredita muito. E o pior, o relógio ainda está no encalço dela, seguindo cada movimento, pronto para terminar o trabalho. Kate começa então a ligar os pontos, percebendo que o atentado não era isolado, mas parte de um plano maior. O grupo terrorista está prestes a mandar uma bomba para Nova York, usando um dos vistos que ela mesma tentou bloquear. Se ela não fizer nada, milhares de pessoas vão morrer. Mas como impedir tudo isso sozinha, sem apoio, sem recursos e com todo mundo atrás dela? É isso que vamos ver nas próximas partes da história, onde o jogo começa a virar e Kate precisa mostrar que, mesmo sendo uma agente desacreditada, tem tudo para impedir um desastre gigante. Depois de escapar por pouco do atentado no restaurante, Kate está completamente sozinha. Ela tenta se esconder, mudar de lugar o tempo todo, e o que era difícil vira quase impossível. A polícia britânica começa a espalhar a imagem dela por toda a cidade. As câmeras de segurança ajudam a rastrear seus passos, e qualquer pessoa na rua pode reconhecê-la. Ela virou o rosto mais procurado de Londres da noite para o dia. Mas Kate não é do tipo que se desespera fácil. Mesmo com medo, ela começa a pensar como uma agente. Se eles querem me calar, é porque eu vi algo importante. Então eu tenho que descobrir o que é, entender o plano todo e impedir isso. E é nesse momento que ela resolve agir por conta própria. Afinal, se ninguém acredita nela, vai ter que fazer sozinha. Ela lembra de detalhes do caso que investigava. O tal médico afegão que parecia limpinho demais, a pressa no visto e os documentos suspeitos que estavam sendo liberados muito rápido. A mente dela começa a ligar tudo. E quando ela acessa alguns arquivos escondidos da embaixada, ela tinha deixado um jeito de ver os dados de fora do sistema. Kate descobre algo muito maior. O relógio não está trabalhando sozinho. Ele faz parte de uma rede que inclui cientistas, fabricantes de armas químicas e até figuras influentes com acesso ao sistema de vistos. Ou seja, não é só terrorismo comum. É um ataque calculado, com apoio técnico e dinheiro pesado por trás. O objetivo deles é detonar uma bomba biológica em Nova York, usando uma substância chamada césium, algo capaz de matar milhares em minutos.
A bomba está prestes a ser embarcada e a pessoa encarregada disso vai usar um dos vistos que Kate tentou bloquear. Tudo bate. E o tempo está correndo. Só que enquanto ela corre atrás dessas provas, o relógio está logo atrás. Ele é quase como uma sombra. Silencioso, sempre um passo atrás. E letal. Em uma das cenas mais tensas do filme, ele quase pega Kate em um metrô cheio. Ela consegue escapar por pouco, se escondendo entre os vagões e depois saindo pelas escadas de emergência. A tensão é absurda, porque ele é metódico. Ele não corre, ele anda. E mesmo assim, você sente que ele vai alcançá-la. Para piorar, ela tenta encontrar ajuda com o chefe dela, Bill Talbot. Ela liga de um telefone público, explica tudo o que descobriu, mas ele continua desconfiado. Ele até quer acreditar, mas as provas contra ela são fortes demais. Mesmo assim, a dúvida começa a bater nele. E é aí que Kate ganha uma pequena brecha. Bill começa a investigar por conta própria, tentando descobrir se ela pode estar dizendo a verdade. Enquanto isso, Kate encontra um antigo contato que pode ajudá-la a rastrear a bomba. Um perito em armas químicas que já trabalhou com ela no passado. O cara explica como o césium pode ser escondido dentro de uma cápsula pequena e despachado sem que ninguém perceba, principalmente se tiver a cobertura certa nos documentos. E pronto. O quebra-cabeça se fecha. Ela agora sabe onde a bomba está, quem vai transportá-la e quando vai ser o ataque. Véspera de Ano Novo, Times Square, milhões de pessoas na rua. Um cenário perfeito para um desastre. Mas como chegar até lá? Como provar tudo antes? Como parar o relógio que ainda está atrás dela? E como impedir o embarque da bomba sem ninguém para ajudá-la oficialmente? Nesse ponto, Kate já não está mais fugindo. Agora ela está enfrentando. Usa disfarces, se esconde em hotéis baratos, invade sistemas de segurança e até intercepta um dos carregamentos usados pelos terroristas para despachar os equipamentos. Ela se arrisca cada vez mais, e dá para ver que ela está exausta, com medo, mas não vai parar. E aí, quando ela descobre o aeroporto e o voo exato de onde a bomba vai sair, começa a correr de verdade contra o relógio. Literalmente contra o tempo e contra o relógio, que também já descobriu que ela está prestes a impedir tudo. Com todas as peças do quebra-cabeça montadas, Kate já sabe o que precisa fazer. O problema é, o tempo está correndo. O avião com a bomba biológica já está prestes a decolar. E o relógio continua firme na cola dela, determinado a não deixar ninguém estragar o plano. Agora não é mais sobre fugir. É sobre encarar tudo de frente. Kate vai até o aeroporto com tudo que conseguiu descobrir. Ela se esconde entre os terminais, acompanha de longe o homem que vai levar a bomba, e quando percebe a movimentação, ela se infiltra discretamente, tentando encontrar provas físicas do que está acontecendo. Imagina que você acabou de entrar num novo emprego cheio de responsabilidade, num lugar onde todo mundo te olha torto, e ninguém parece muito disposto a te ajudar. É assim que começa a história da Kate Abbott, uma agente de segurança americana que foi transferida para trabalhar na embaixada do ZKR em Londres. Ela é nova por lá, toda certinha, cheia de procedimentos e com um radar ligado para qualquer coisa suspeita. E é justamente por isso que ela começa a incomodar. Kate logo percebe que tem um pedido de visto muito estranho chegando, feito por um médico afegão que parece estar com os papéis todos certos. Mas tem alguma coisa ali que não bate. Ela começa a investigar por conta própria, cruzando dados, puxando histórico e vai descobrindo uma rede perigosa por trás daquilo. O problema é, quanto mais ela mexe, mais ela atrapalha os planos de gente grande. E quando você atrapalha terrorista, a coisa complica. Acontece que tem um plano terrorista prestes a acontecer. Um atentado em Nova York, justo na véspera de Ano Novo. E o pessoal que está por trás disso quer despachar uma bomba para lá com a ajuda de passaportes falsos e vistos aprovados rapidinho. O papel da Kate? Sem querer, ela entra bem no meio disso tudo. Ela trava o processo e, sem saber, coloca o dedo no nervo do esquema inteiro. É aí que entra o cara mais perigoso do filme. O assassino conhecido como O Relógio, interpretado por ninguém menos que o Pierce Brosnan. Ele é frio, calculista
e faz qualquer serviço sujo sem pestanejar. O trabalho dele? Matar a Kate antes que ela abra a boca ou descubra mais do que devia. Só que não dá certo. Ela escapa de um atentado brutal em um restaurante onde todos os colegas dela morrem, e só ela sobrevive. A partir daí, vira caça ao rato. Tudo começa quando a agente Kate Abbott, interpretada pela Milla Jovovich, é transferida para a Embaixada dos Estados Unidos em Londres. Ela não tá ali à toa, não. Kate é especialista em segurança antiterrorismo, cheia de métodos, olhos afiados e aquele faro de quem sente quando tem coisa errada no ar. Logo de cara, a gente percebe que ela é dedicada, preocupada com cada detalhe e muito focada no que faz. Mas isso também incomoda os colegas, que preferem seguir o esquema tradicional, sem muito estresse. E é aí que começa o rolo. Kate, sempre desconfiada, pega um caso estranho. Um médico afegão tentando um visto urgente para os Estados Unidos. Tudo no papel parece certo, mas a cara do sujeito, o jeito como os documentos foram acelerados, tem alguma coisa que não bate. Ela tenta travar o processo para investigar melhor, e isso já começa a gerar atrito dentro da embaixada. Ninguém entende por que ela está emperrando uma autorização aparentemente normal. Só que ela está certa em desconfiar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a gente conhece o Relógio, o assassino profissional interpretado por Pierce Brosnan. Só o apelido já dá ideia do tipo de cara que ele é. Frio, preciso, pontual e impiedoso. O homem faz o serviço limpo sem deixar rastro. Ele já matou gente importante no passado e agora está envolvido com um grupo terrorista que tem um plano muito sério: realizar um atentado devastador em Nova York na virada do ano, bem no meio da Times Square. E esse grupo terrorista precisa de vistos falsificados para mandar seus agentes para os Seahawks. Por isso que aquele pedido suspeito que a Kate achou estava sendo agilizado às pressas. Ela, sem querer, colocou a mão bem no centro do esquema. E agora virou um problema para eles. Resultado? A ordem é clara. Ela precisa morrer. Rápido. E o encarregado disso, claro, é o Relógio. Então vem a primeira grande virada do filme. Kate é convidada por colegas para um jantar num restaurante sofisticado em Londres. Era para ser só um encontro de despedida para uma funcionária que ia sair do trabalho. Um momento leve, tranquilo. Mas o Relógio já tinha preparado tudo para explodir aquele lugar com todos os agentes americanos dentro. E consegue. O restaurante vira uma bola de fogo. Muita gente morre. É um caos. Só que, por sorte, ou destino, Kate se atrasa. Ela chega ao restaurante segundos antes da explosão, ainda do lado de fora, e consegue escapar por pouco. Mas para todos os efeitos, ela é agora a única sobrevivente de um ataque que matou todos os seus colegas. E como nada é simples, a polícia começa a suspeitar dela. Afinal, por que justo ela sobreviveu? Como ela sabia da bomba? Estaria envolvida? E aí, pronto. Além de fugir dos terroristas, agora ela precisa fugir da própria polícia. A partir daí, começa a verdadeira corrida. Kate está sozinha em Londres, sem ninguém para ajudar, sem documentos, porque o passaporte dela sumiu no meio da confusão. E ainda por cima sendo caçada como terrorista. Ela tenta avisar o chefe dela, Bill Talbot, do que descobriu, mas ele não acredita muito. E o pior, o Relógio ainda tá no encalço dela, seguindo cada movimento, pronto para terminar o trabalho. Kate começa então a ligar os pontos, percebendo que o atentado não era isolado, mas parte de um plano maior. O grupo terrorista está prestes a mandar uma bomba para Nova York, usando um dos vistos que ela mesma tentou bloquear. Se ela não fizer nada, milhares de pessoas vão morrer. Mas como impedir tudo isso sozinha, sem apoio, sem recursos e com todo mundo atrás dela? É isso que vamos ver nas próximas partes da história, onde o jogo começa a virar e Kate precisa mostrar que, mesmo sendo uma agente desacreditada, tem tudo para impedir um desastre gigante. Depois de escapar por pouco do atentado no restaurante, Kate está completamente sozinha. Ela tenta se esconder, mudar de lugar o tempo todo, e o que era difícil vira quase impossível. A polícia britânica começa a espalhar a imagem dela por toda a cidade.
As câmeras de segurança ajudam a rastrear seus passos, e qualquer pessoa na rua pode reconhecê-la. Ela virou o rosto mais procurado de Londres da noite para o dia. Mas Kate não é do tipo que se desespera fácil. Mesmo com medo, ela começa a pensar como uma agente. Se eles querem me calar, é porque eu vi algo importante. Então eu tenho que descobrir o que é, entender o plano todo e impedir isso. E é nesse momento que ela resolve agir por conta própria. Afinal, se ninguém acredita nela, vai ter que fazer sozinha. Ela lembra de detalhes do caso que investigava. O tal médico afegão que parecia limpinho demais, a pressa no visto e os documentos suspeitos que estavam sendo liberados muito rápido. A mente dela começa a ligar tudo. E quando ela acessa alguns arquivos escondidos da embaixada, ela tinha deixado um jeito de ver os dados de fora do sistema. Kate descobre algo muito maior. O relógio não está trabalhando sozinho. Ele faz parte de uma rede que inclui cientistas, fabricantes de armas químicas e até figuras influentes com acesso ao sistema de vistos. Ou seja, não é só terrorismo comum. É um ataque calculado, com apoio técnico e dinheiro pesado por trás. O objetivo deles é detonar uma bomba biológica em Nova York, usando uma substância chamada césium, algo capaz de matar milhares em minutos. A bomba está prestes a ser embarcada e a pessoa encarregada disso vai usar um dos vistos que Kate tentou bloquear. Tudo bate. E o tempo está correndo. Só que enquanto ela corre atrás dessas provas, o relógio está logo atrás. Ele é quase como uma sombra. Silencioso, sempre um passo atrás. E letal. Em uma das cenas mais tensas do filme, ele quase pega Kate em um metrô cheio. Ela consegue escapar por pouco, se escondendo entre os vagões e depois saindo pelas escadas de emergência. A tensão é absurda, porque ele é metódico. Ele não corre, ele anda. E mesmo assim, você sente que ele vai alcançá-la. Para piorar, ela tenta encontrar ajuda com o chefe dela, Bill Talbot. Ela liga de um telefone público, explica tudo o que descobriu, mas ele continua desconfiado. Ele até quer acreditar, mas as provas contra ela são fortes demais. Mesmo assim, a dúvida começa a bater nele. E é aí que Kate ganha uma pequena brecha. Bill começa a investigar por conta própria, tentando descobrir se ela pode estar dizendo a verdade. Enquanto isso, Kate encontra um antigo contato que pode ajudá-la a rastrear a bomba. Um perito em armas químicas que já trabalhou com ela no passado. O cara explica como o césium pode ser escondido dentro de uma cápsula pequena e despachado sem que ninguém perceba, principalmente se tiver a cobertura certa nos documentos. E pronto. O quebra-cabeça se fecha. Ela agora sabe onde a bomba está, quem vai transportá-la e quando vai ser o ataque. Véspera de Ano Novo, Times Square, milhões de pessoas na rua. Um cenário perfeito para um desastre. Mas como chegar até lá? Como provar tudo antes? Como parar o relógio que ainda está atrás dela? E como impedir o embarque da bomba sem ninguém para ajudá-la oficialmente? Nesse ponto, Kate já não está mais fugindo. Agora ela está enfrentando. Usa disfarces, se esconde em hotéis baratos, invade sistemas de segurança e até intercepta um dos carregamentos usados pelos terroristas para despachar os equipamentos. Ela se arrisca cada vez mais, e dá para ver que ela está exausta, com medo, mas não vai parar. E aí, quando ela descobre o aeroporto e o voo exato de onde a bomba vai sair, começa a correr de verdade contra o relógio, literalmente contra o tempo e contra o relógio, que também já descobriu que ela está prestes a impedir tudo. Com todas as peças do quebra-cabeça montadas, Kate já sabe o que precisa fazer. O problema é, o tempo está correndo. O avião com a bomba biológica já está prestes a decolar. E o relógio continua firme na cola dela, determinado a não deixar ninguém estragar o plano. Agora não é mais sobre fugir. É sobre encarar tudo de frente. Kate vai até o aeroporto com tudo que conseguiu descobrir. Ela se esconde entre os terminais, acompanha de longe o homem que vai levar a bomba, e quando percebe a movimentação, ela se infiltra discretamente, tentando encontrar provas físicas do que está acontecendo. Imagina que você acabou de entrar num novo emprego cheio de responsabilidade, num lugar onde todo mundo te olha torto, e ninguém parece muito disposto a te ajudar.
É assim que começa a história da Kate Abbott, uma agente de segurança americana que foi transferida para trabalhar na embaixada do ZKS em Londres. Ela é nova por lá, toda certinha, cheia de procedimentos e com um radar ligado para qualquer coisa suspeita. E é justamente por isso que ela começa a incomodar. Kate logo percebe que tem um pedido de visto muito estranho chegando, feito por um médico afegão que parece estar com os papéis todos certos. Mas tem alguma coisa ali que não bate. Ela começa a investigar por conta própria, cruzando dados, puxando histórico e vai descobrindo uma rede perigosa por trás daquilo. O problema é, quanto mais ela mexe, mais ela atrapalha os planos de gente grande. E quando você atrapalha terrorista, a coisa complica. Acontece que tem um plano terrorista prestes a acontecer. Um atentado em Nova York, justo na véspera de Ano Novo. E o pessoal que está por trás disso quer despachar uma bomba para lá com a ajuda de passaportes falsos e vistos aprovados rapidinho. O papel da Kate? Sem querer, ela entra bem no meio disso tudo. Ela trava o processo e, sem saber, coloca o dedo no nervo do esquema inteiro. É aí que entra o cara mais perigoso do filme. O assassino conhecido como O Relógio, interpretado por ninguém menos que o Pierce Brosnan. Ele é frio, calculista e faz qualquer serviço sujo sem pestanejar. O trabalho dele? Matar a Kate antes que ela abra a boca ou descubra mais do que devia. Só que não dá certo. Ela escapa de um atentado brutal em um restaurante onde todos os colegas dela morrem, e só ela sobrevive. A partir daí, vira caça ao rato. Tudo começa quando a agente Kate Abbott, interpretada pela Milla Jovovich, é transferida para a Embaixada dos Estados Unidos em Londres. Ela não tá ali à toa, não. Kate é especialista em segurança antiterrorismo, cheia de métodos, olhos afiados e aquele faro de quem sente quando tem coisa errada no ar. Logo de cara, a gente percebe que ela é dedicada, preocupada com cada detalhe e muito focada no que faz. Mas isso também incomoda os colegas, que preferem seguir o esquema tradicional, sem muito estresse. E é aí que começa o rolo. Kate, sempre desconfiada, pega um caso estranho. Um médico afegão tentando um visto urgente para os Estados Unidos. Tudo no papel parece certo, mas a cara do sujeito, o jeito como os documentos foram acelerados, tem alguma coisa que não bate. Ela tenta travar o processo para investigar melhor, e isso já começa a gerar atrito dentro da embaixada. Ninguém entende por que ela está emperrando uma autorização aparentemente normal. Só que ela tá certa em desconfiar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a gente conhece O Relógio, o assassino profissional interpretado por Pierce Brosnan. Só o apelido já dá ideia do tipo de cara que ele é. Frio, preciso, pontual e impiedoso. O homem faz o serviço limpo sem deixar rastro. Ele já matou gente importante no passado e agora está envolvido com um grupo terrorista que tem um plano muito sério. Realizar um atentado devastador em Nova York na virada do ano, bem no meio da Times Square. E esse grupo terrorista precisa de vistos falsificados para mandar seus agentes para os Seahawks. Por isso que aquele pedido suspeito que a Kate achou estava sendo agilizado às pressas. Ela, sem querer, colocou a mão bem no centro do esquema. E agora virou um problema para eles. Resultado? A ordem é clara. Ela precisa morrer. Rápido. E o encarregado disso, claro, é o relógio. Então vem a primeira grande virada do filme. Kate é convidada por colegas para um jantar num restaurante sofisticado em Londres. Era para ser só um encontro de despedida para uma funcionária que ia sair do trabalho. Um momento leve, tranquilo. Mas o relógio já tinha preparado tudo para explodir aquele lugar com todos os agentes americanos dentro. E consegue. O restaurante vira uma bola de fogo. Muita gente morre. É um caos. Só que, por sorte, ou destino, Kate se atrasa. Ela chega ao restaurante segundos antes da explosão, ainda do lado de fora, e consegue escapar por pouco. Mas para todos os efeitos, ela é agora a única sobrevivente de um ataque que matou todos os seus colegas. E como nada é simples, a polícia começa a suspeitar dela. Afinal, por que justo ela sobreviveu? Como ela sabia da bomba? Estaria envolvida?
E aí, pronto. Além de fugir dos terroristas, agora ela precisa fugir da própria polícia. A partir daí, começa a verdadeira corrida. Kate está sozinha em Londres, sem ninguém para ajudar, sem documentos, porque o passaporte dela sumiu no meio da confusão. E ainda por cima sendo caçada como terrorista. Ela tenta avisar o chefe dela, Bill Talbot, do que descobriu, mas ele não acredita muito. E o pior, o relógio ainda está no encalço dela, seguindo cada movimento, pronto para terminar o trabalho. Kate começa então a ligar os pontos, percebendo que o atentado não era isolado, mas parte de um plano maior. O grupo terrorista está prestes a mandar uma bomba para Nova York, usando um dos vistos que ela mesma tentou bloquear. Se ela não fizer nada, milhares de pessoas vão morrer. Mas como impedir tudo isso sozinha, sem apoio, sem recursos e com todo mundo atrás dela? É isso que vamos ver nas próximas partes da história, onde o jogo começa a virar e Kate precisa mostrar que, mesmo sendo uma agente desacreditada, tem tudo para impedir um desastre gigante. Depois de escapar por pouco do atentado no restaurante, Kate está completamente sozinha. Ela tenta se esconder, mudar de lugar o tempo todo, e o que era difícil vira quase impossível. A polícia britânica começa a espalhar a imagem dela por toda a cidade. As câmeras de segurança ajudam a rastrear seus passos, e qualquer pessoa na rua pode reconhecê-la. Ela virou o rosto mais procurado de Londres da noite para o dia. Mas Kate não é do tipo que se desespera fácil. Mesmo com medo, ela começa a pensar como uma agente. Se eles querem me calar, é porque eu vi algo importante. Então eu tenho que descobrir o que é, entender o plano todo e impedir isso. E é nesse momento que ela resolve agir por conta própria. Afinal, se ninguém acredita nela, vai ter que fazer sozinha. Ela lembra de detalhes do caso que investigava. O tal médico afegão que parecia limpinho demais, a pressa no visto e os documentos suspeitos que estavam sendo liberados muito rápido. A mente dela começa a ligar tudo. E quando ela acessa alguns arquivos escondidos da embaixada, ela tinha deixado um jeito de ver os dados de fora do sistema. Kate descobre algo muito maior. O relógio não está trabalhando sozinho. Ele faz parte de uma rede que inclui cientistas, fabricantes de armas químicas e até figuras influentes com acesso ao sistema de vistos. Ou seja, não é só terrorismo comum. É um ataque calculado, com apoio técnico e dinheiro pesado por trás. O objetivo deles é detonar uma bomba biológica em Nova York, usando uma substância chamada césium, algo capaz de matar milhares em minutos. A bomba está prestes a ser embarcada e a pessoa encarregada disso vai usar um dos vistos que Kate tentou bloquear. Tudo bate. E o tempo está correndo. Só que enquanto ela corre atrás dessas provas, o relógio está logo atrás. Ele é quase como uma sombra. Silencioso, sempre um passo atrás. E letal. Em uma das cenas mais tensas do filme, ele quase pega Kate em um metrô cheio. Ela consegue escapar por pouco, se escondendo entre os vagões e depois saindo pelas escadas de emergência. A tensão é absurda, porque ele é metódico. Ele não corre, ele anda. E mesmo assim, você sente que ele vai alcançá-la. Para piorar, ela tenta encontrar ajuda com o chefe dela, Bill Talbot. Ela liga de um telefone público, explica tudo o que descobriu, mas ele continua desconfiado. Ele até quer acreditar, mas as provas contra ela são fortes demais. Mesmo assim, a dúvida começa a bater nele. E é aí que Kate ganha uma pequena brecha. Bill começa a investigar por conta própria, tentando descobrir se ela pode estar dizendo a verdade. Enquanto isso, Kate encontra um antigo contato que pode ajudá-la a rastrear a bomba. Um perito em armas químicas que já trabalhou com ela no passado. O cara explica como o césium pode ser escondido dentro de uma cápsula pequena e despachado sem que ninguém perceba, principalmente se tiver a cobertura certa nos documentos. E pronto. O quebra-cabeça se fecha. Ela agora sabe onde a bomba tá, quem vai transportá-la e quando vai ser o ataque. Véspera de Ano Novo, Times Square, milhões de pessoas na rua. Um cenário perfeito para um desastre. Mas como chegar até lá? Como provar tudo antes? Como parar o relógio que ainda está atrás dela?
E como impedir o embarque da bomba sem ninguém para ajudá-la oficialmente? Nesse ponto, Kate já não está mais fugindo. Agora ela está enfrentando. Usa disfarces, se esconde em hotéis baratos, invade sistemas de segurança e até intercepta um dos carregamentos usados pelos terroristas para despachar os equipamentos. Ela se arrisca cada vez mais, e dá para ver que ela está exausta, com medo, mas não vai parar. E aí, quando ela descobre o aeroporto e o voo exato de onde a bomba vai sair, começa a correr de verdade contra o relógio. Literalmente contra o tempo e contra o relógio, que também já descobriu que ela está prestes a impedir tudo. Com todas as peças do quebra-cabeça montadas, Kate já sabe o que precisa fazer. O problema é, o tempo está correndo. O avião com a bomba biológica já está prestes a decolar. E o relógio continua firme na cola dela, determinado a não deixar ninguém estragar o plano. Agora não é mais sobre fugir. É sobre encarar tudo de frente. Kate vai até o aeroporto com tudo que conseguiu descobrir. Ela se esconde entre os terminais, acompanha de longe o homem que vai levar a bomba, e quando percebe a movimentação, ela se infiltra discretamente, tentando encontrar provas físicas do que está acontecendo. Imagina que você acabou de entrar num novo emprego cheio de responsabilidade, num lugar onde todo mundo te olha torto, e ninguém parece muito disposto a te ajudar. É assim que começa a história da Kate Abbott, uma agente de segurança americana que foi transferida para trabalhar na embaixada dos Ecairs em Londres. Ela é nova por lá, toda certinha, cheia de procedimentos e com um radar ligado para qualquer coisa suspeita. E é justamente por isso que ela começa a incomodar. Kate logo percebe que tem um pedido de visto muito estranho chegando, feito por um médico afegão que parece estar com os papéis todos certos. Mas tem alguma coisa ali que não bate. Ela começa a investigar por conta própria, cruzando dados, puxando histórico e vai descobrindo uma rede perigosa por trás daquilo. O problema é, quanto mais ela mexe, mais ela atrapalha os planos de gente grande. E quando você atrapalha terrorista, a coisa complica. Acontece que tem um plano terrorista prestes a acontecer. Um atentado em Nova York, justo na véspera de Ano Novo. E o pessoal que está por trás disso quer despachar uma bomba para lá com a ajuda de passaportes falsos e vistos aprovados rapidinho. O papel da Kate? Sem querer, ela entra bem no meio disso tudo. Ela trava o processo e, sem saber, coloca o dedo no nervo do esquema inteiro. É aí que entra o cara mais perigoso do filme. O assassino conhecido como O Relógio, interpretado por ninguém menos que o Pierce Brosnan. Ele é frio, calculista e faz qualquer serviço sujo sem pestanejar. O trabalho dele? Matar a Kate antes que ela abra a boca ou descubra mais do que devia. Só que não dá certo. Ela escapa de um atentado brutal em um restaurante onde todos os colegas dela morrem, e só ela sobrevive. A partir daí, vira caça ao rato. Tudo começa quando a agente Kate Abbott, interpretada pela Milla Jovovich, é transferida para a Embaixada dos Estados Unidos em Londres. Ela não está ali à toa, não. Kate é especialista em segurança antiterrorismo, cheia de métodos, olhos afiados e aquele faro de quem sente quando tem coisa errada no ar. Logo de cara, a gente percebe que ela é dedicada, preocupada com cada detalhe e muito focada no que faz. Mas isso também incomoda os colegas, que preferem seguir o esquema tradicional, sem muito estresse. E é aí que começa o rolo. Kate, sempre desconfiada, pega um caso estranho. Um médico afegão tentando um visto urgente para os Estados Unidos. Tudo no papel parece certo, mas a cara do sujeito, o jeito como os documentos foram acelerados, tem alguma coisa que não bate. Ela tenta travar o processo para investigar melhor, e isso já começa a gerar atrito dentro da embaixada. Ninguém entende por que ela está emperrando uma autorização aparentemente normal. Só que ela tá certa em desconfiar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a gente conhece O Relógio, o assassino profissional interpretado por Pierce Brosnan. Só o apelido já dá ideia do tipo de cara que ele é. Frio, preciso, pontual e impiedoso. O homem faz o serviço limpo sem deixar rastro. Ele já matou gente importante no passado e agora está envolvido com um grupo terrorista que tem um plano muito sério.
realizaram um atentado devastador em Nova York na virada do ano, bem no meio da Times Square. E esse grupo terrorista precisa de vistos falsificados para mandar seus agentes para os Seahawks. Por isso que aquele pedido suspeito que a Kate achou estava sendo agilizado às pressas. Ela, sem querer, colocou a mão bem no centro do esquema. E agora virou um problema para eles. Resultado? A ordem é clara. Ela precisa morrer. Rápido. E o encarregado disso, claro, é o relógio. Então vem a primeira grande virada do filme. Kate é convidada por colegas para um jantar num restaurante sofisticado em Londres. Era para ser só um encontro de despedida para uma funcionária que ia sair do trabalho. Um momento leve, tranquilo. Mas o relógio já tinha preparado tudo para explodir aquele lugar com todos os agentes americanos dentro. E consegue. O restaurante vira uma bola de fogo. Muita gente morre. É um caos. Só que, por sorte, ou destino, Kate se atrasa. Ela chega ao restaurante segundos antes da explosão, ainda do lado de fora, e consegue escapar por pouco. Mas para todos os efeitos, ela é agora a única sobrevivente de um ataque que matou todos os seus colegas. E como nada é simples, a polícia começa a suspeitar dela. Afinal, por que justo ela sobreviveu? Como ela sabia da bomba? Estaria envolvida? E aí, pronto. Além de fugir dos terroristas, agora ela precisa fugir da própria polícia. A partir daí, começa a verdadeira corrida. Kate está sozinha em Londres, sem ninguém para ajudar, sem documentos, porque o passaporte dela sumiu no meio da confusão. E ainda por cima sendo caçada como terrorista. Ela tenta avisar o chefe dela, Bill Talbot, do que descobriu, mas ele não acredita muito. E o pior, o relógio ainda está no encalço dela, seguindo cada movimento, pronto para terminar o trabalho. Kate começa então a ligar os pontos, percebendo que o atentado não era isolado, mas parte de um plano maior. O grupo terrorista está prestes a mandar uma bomba para Nova York, usando um dos vistos que ela mesma tentou bloquear. Se ela não fizer nada, milhares de pessoas vão morrer. Mas como impedir tudo isso sozinha, sem apoio, sem recursos e com todo mundo atrás dela? É isso que vamos ver nas próximas partes da história, onde o jogo começa a virar e Kate precisa mostrar que, mesmo sendo uma agente desacreditada, tem tudo para impedir um desastre gigante. Depois de escapar por pouco do atentado no restaurante, Kate está completamente sozinha. Ela tenta se esconder, mudar de lugar o tempo todo, e o que era difícil vira quase impossível. A polícia britânica começa a espalhar a imagem dela por toda a cidade. As câmeras de segurança ajudam a rastrear seus passos, e qualquer pessoa na rua pode reconhecê-la. Ela virou o rosto mais procurado de Londres da noite para o dia. Mas Kate não é do tipo que se desespera fácil. Mesmo com medo, ela começa a pensar como uma agente. Se eles querem me calar, é porque eu vi algo importante. Então eu tenho que descobrir o que é, entender o plano todo e impedir isso. E é nesse momento que ela resolve agir por conta própria. Afinal, se ninguém acredita nela, vai ter que fazer sozinha. Ela lembra de detalhes do caso que investigava. O tal médico afegão que parecia limpinho demais, a pressa no visto e os documentos suspeitos que estavam sendo liberados muito rápido. A mente dela começa a ligar tudo. E quando ela acessa alguns arquivos escondidos da embaixada, ela tinha deixado um jeito de ver os dados de fora do sistema. Kate descobre algo muito maior. O relógio não está trabalhando sozinho. Ele faz parte de uma rede que inclui cientistas, fabricantes de armas químicas e até figuras influentes com acesso ao sistema de vistos. Ou seja, não é só terrorismo comum. É um ataque calculado, com apoio técnico e dinheiro pesado por trás. O objetivo deles é detonar uma bomba biológica em Nova York, usando uma substância chamada césium, algo capaz de matar milhares em minutos. A bomba está prestes a ser embarcada e a pessoa encarregada disso vai usar um dos vistos que Kate tentou bloquear. Tudo bate. E o tempo está correndo. Só que enquanto ela corre atrás dessas provas, o relógio está logo atrás. Ele é quase como uma sombra. Silencioso, sempre um passo atrás. E letal. Em uma das cenas mais tensas do filme,
ele quase pega Kate em um metrô cheio. Ela consegue escapar por pouco, se escondendo entre os vagões e depois saindo pelas escadas de emergência. A tensão é absurda, porque ele é metódico. Ele não corre, ele anda. E mesmo assim, você sente que ele vai alcançá-la. Para piorar, ela tenta encontrar ajuda com o chefe dela, Bill Talbot. Ela liga de um telefone público, explica tudo o que descobriu, mas ele continua desconfiado. Ele até quer acreditar, mas as provas contra ela são fortes demais. Mesmo assim, a dúvida começa a bater nele. E é aí que Kate ganha uma pequena brecha. Bill começa a investigar por conta própria, tentando descobrir se ela pode estar dizendo a verdade. Enquanto isso, Kate encontra um antigo contato que pode ajudá-la a rastrear a bomba. Um perito em armas químicas que já trabalhou com ela no passado. O cara explica como o césium pode ser escondido dentro de uma cápsula pequena e despachado sem que ninguém perceba, principalmente se tiver a cobertura certa nos documentos. E pronto. O quebra-cabeça se fecha. Ela agora sabe onde a bomba tá, quem vai transportá-la e quando vai ser o ataque. Véspera de Ano Novo, Times Square, milhões de pessoas na rua. Um cenário perfeito para um desastre. Mas como chegar até lá? Como provar tudo antes? Como parar o relógio que ainda está atrás dela? E como impedir o embarque da bomba sem ninguém para ajudá-la oficialmente? Nesse ponto, Kate já não está mais fugindo. Agora ela está enfrentando. Usa disfarces, se esconde em hotéis baratos, invade sistemas de segurança e até intercepta um dos carregamentos usados pelos terroristas para despachar os equipamentos. Ela se arrisca cada vez mais, e dá para ver que ela está exausta, com medo, mas não vai parar. E aí, quando ela descobre o aeroporto e o voo exato de onde a bomba vai sair, começa a correr de verdade contra o relógio. Literalmente contra o tempo e contra o relógio, que também já descobriu que ela está prestes a impedir tudo. Com todas as peças do quebra-cabeça montadas, Kate já sabe o que precisa fazer. O problema é, o tempo está correndo. O avião com a bomba biológica já está prestes a decolar. E o relógio continua firme na cola dela, determinado a não deixar ninguém estragar o plano. Agora não é mais sobre fugir. É sobre encarar tudo de frente. Kate vai até o aeroporto com tudo que conseguiu descobrir. Ela se esconde entre os terminais, acompanha de longe o homem que vai levar a bomba, e quando percebe a movimentação, ela se infiltra discretamente, tentando encontrar provas físicas do que está acontecendo. Imagina que você acabou de entrar num novo emprego cheio de responsabilidade, num lugar onde todo mundo te olha torto, e ninguém parece muito disposto a te ajudar. É assim que começa a história da Kate Abbott, uma agente de segurança americana que foi transferida para trabalhar na embaixada do Zecharia Syrian em Londres. Ela é nova por lá, toda certinha, cheia de procedimentos e com um radar ligado para qualquer coisa suspeita. E é justamente por isso que ela começa a incomodar. Kate logo percebe que tem um pedido de visto muito estranho chegando, feito por um médico afegão que parece estar com os papéis todos certos. Mas tem alguma coisa ali que não bate. Ela começa a investigar por conta própria, cruzando dados, puxando histórico e vai descobrindo uma rede perigosa por trás daquilo. O problema é, quanto mais ela mexe, mais ela atrapalha os planos de gente grande. E quando você atrapalha terrorista, a coisa complica. Acontece que tem um plano terrorista prestes a acontecer. Um atentado em Nova York, justo na véspera de Ano Novo. E o pessoal que está por trás disso quer despachar uma bomba para lá com a ajuda de passaportes falsos e vistos aprovados rapidinho. O papel da Kate? Sem querer, ela entra bem no meio disso tudo. Ela trava o processo e, sem saber, coloca o dedo no nervo do esquema inteiro. É aí que entra o cara mais perigoso do filme. O assassino conhecido como O Relógio, interpretado por ninguém menos que o Pierce Brosnan. Ele é frio, calculista e faz qualquer serviço sujo sem pestanejar. O trabalho dele? Matar a Kate antes que ela abra a boca ou descubra mais do que devia. Só que não dá certo. Ela escapa de um atentado brutal em um restaurante onde todos os colegas dela morrem, e só ela sobrevive. A partir daí, vira caça ao rato. Tudo começa quando a agente Kate Abbott,
interpretada pela Milla Jovovich, é transferida para a Embaixada dos Estados Unidos em Londres. Ela não tá ali à toa, não. Kate é especialista em segurança antiterrorismo, cheia de métodos, olhos afiados e aquele faro de quem sente quando tem coisa errada no ar. Logo de cara, a gente percebe que ela é dedicada, preocupada com cada detalhe e muito focada no que faz. Mas isso também incomoda os colegas, que preferem seguir o esquema tradicional, sem muito estresse. E é aí que começa o rolo. Kate, sempre desconfiada, pega um caso estranho. Um médico afegão tentando um visto urgente para os Estados Unidos. Tudo no papel parece certo, mas a cara do sujeito, o jeito como os documentos foram acelerados, tem alguma coisa que não bate. Ela tenta travar o processo para investigar melhor, e isso já começa a gerar atrito dentro da embaixada. Ninguém entende por que ela está emperrando uma autorização aparentemente normal. Só que ela está certa em desconfiar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a gente conhece o Relógio, o assassino profissional interpretado por Pierce Brosnan. Só o apelido já dá a ideia do tipo de cara que ele é. Frio, preciso, pontual e impiedoso. O homem faz o serviço limpo sem deixar rastro. Ele já matou gente importante no passado e agora está envolvido com um grupo terrorista que tem um plano muito sério. Realizar um atentado devastador em Nova York na virada do ano, bem no meio da Times Square. E esse grupo terrorista precisa de vistos falsificados para mandar seus agentes para os Seahawks. Por isso que aquele pedido suspeito que a Kate achou estava sendo agilizado às pressas. Ela, sem querer, colocou a mão bem no centro do esquema. E agora virou um problema para eles. Resultado? A ordem é clara. Ela precisa morrer. Rápido. E o encarregado disso, claro, é o Relógio. Então vem a primeira grande virada do filme. Kate é convidada por colegas para um jantar num restaurante sofisticado em Londres. Era para ser só um encontro de despedida para uma funcionária que ia sair do trabalho. Um momento leve, tranquilo. Mas o Relógio já tinha preparado tudo para explodir aquele lugar com todos os agentes americanos dentro. E consegue. O restaurante vira uma bola de fogo. Muita gente morre. É um caos. Só que, por sorte, ou destino, Kate se atrasa. Ela chega ao restaurante segundos antes da explosão, ainda do lado de fora, e consegue escapar por pouco. Mas para todos os efeitos, ela é agora a única sobrevivente de um ataque que matou todos os seus colegas. E como nada é simples, a polícia começa a suspeitar dela. Afinal, por que justo ela sobreviveu? Como ela sabia da bomba? Estaria envolvida? E aí, pronto. Além de fugir dos terroristas, agora ela precisa fugir da própria polícia. A partir daí, começa a verdadeira corrida. Kate está sozinha em Londres, sem ninguém para ajudar, sem documentos, porque o passaporte dela sumiu no meio da confusão. E ainda por cima sendo caçada como terrorista. Ela tenta avisar o chefe dela, Bill Talbot, do que descobriu, mas ele não acredita muito. E o pior, o Relógio ainda está no encalço dela, seguindo cada movimento, pronto para terminar o trabalho. Kate começa então a ligar os pontos, percebendo que o atentado não era isolado, mas parte de um plano maior. O grupo terrorista está prestes a mandar uma bomba para Nova York, usando um dos vistos que ela mesma tentou bloquear. Se ela não fizer nada, milhares de pessoas vão morrer. Mas como impedir tudo isso sozinha, sem apoio, sem recursos e com todo mundo atrás dela? É isso que vamos ver nas próximas partes da história, onde o jogo começa a virar e Kate precisa mostrar que, mesmo sendo uma agente desacreditada, tem tudo para impedir um desastre gigante. Depois de escapar por pouco do atentado no restaurante, Kate está completamente sozinha. Ela tenta se esconder, mudar de lugar o tempo todo, e o que era difícil vira quase impossível. A polícia britânica começa a espalhar a imagem dela por toda a cidade. As câmeras de segurança ajudam a rastrear seus passos, e qualquer pessoa na rua pode reconhecê-la. Ela virou o rosto mais procurado de Londres da noite para o dia. Mas Kate não é do tipo que se desespera fácil. Mesmo com medo, ela começa a pensar como uma agente. Se eles querem me calar, é porque eu vi algo importante.
Então eu tenho que descobrir o que é, entender o plano todo e impedir isso. E é nesse momento que ela resolve agir por conta própria. Afinal, se ninguém acredita nela, vai ter que fazer sozinha. Ela lembra de detalhes do caso que investigava. O tal médico afegão que parecia limpinho demais, a pressa no visto e os documentos suspeitos que estavam sendo liberados muito rápido. A mente dela começa a ligar tudo. E quando ela acessa alguns arquivos escondidos da embaixada, ela tinha deixado um jeito de ver os dados de fora do sistema. Kate descobre algo muito maior. O relógio não está trabalhando sozinho. Ele faz parte de uma rede que inclui cientistas, fabricantes de armas químicas e até figuras influentes com acesso ao sistema de vistos. Ou seja, não é só terrorismo comum. É um ataque calculado, com apoio técnico e dinheiro pesado por trás. O objetivo deles é detonar uma bomba biológica em Nova York, usando uma substância chamada césium, algo capaz de matar milhares em minutos. A bomba está prestes a ser embarcada e a pessoa encarregada disso vai usar um dos vistos que Kate tentou bloquear. Tudo bate. E o tempo está correndo. Só que enquanto ela corre atrás dessas provas, o relógio está logo atrás. Ele é quase como uma sombra. Silencioso, sempre um passo atrás. E letal. Em uma das cenas mais tensas do filme, ele quase pega Kate em um metrô cheio. Ela consegue escapar por pouco, se escondendo entre os vagões e depois saindo pelas escadas de emergência. A tensão é absurda, porque ele é metódico. Ele não corre, ele anda. E mesmo assim, você sente que ele vai alcançá-la. Para piorar, ela tenta encontrar ajuda com o chefe dela, Bill Talbot. Ela liga de um telefone público, explica tudo o que descobriu, mas ele continua desconfiado. Ele até quer acreditar, mas as provas contra ela são fortes demais. Mesmo assim, a dúvida começa a bater nele. E é aí que Kate ganha uma pequena brecha. Bill começa a investigar por conta própria, tentando descobrir se ela pode estar dizendo a verdade. Enquanto isso, Kate encontra um antigo contato que pode ajudá-la a rastrear a bomba. Um perito em armas químicas que já trabalhou com ela no passado. O cara explica como o césium pode ser escondido dentro de uma cápsula pequena e despachado sem que ninguém perceba, principalmente se tiver a cobertura certa nos documentos. E pronto. O quebra-cabeça se fecha. Ela agora sabe onde a bomba tá, quem vai transportá-la e quando vai ser o ataque. Véspera de Ano Novo, Times Square, milhões de pessoas na rua. Um cenário perfeito para um desastre. Mas como chegar até lá? Como provar tudo antes? Como parar o relógio que ainda está atrás dela? E como impedir o embarque da bomba sem ninguém para ajudá-la oficialmente? Nesse ponto, Kate já não está mais fugindo. Agora ela está enfrentando. Usa disfarces, se esconde em hotéis baratos, invade sistemas de segurança e até intercepta um dos carregamentos usados pelos terroristas para despachar os equipamentos. Ela se arrisca cada vez mais, e dá para ver que ela está exausta, com medo, mas não vai parar. E aí, quando ela descobre o aeroporto e o voo exato de onde a bomba vai sair, começa a correr de verdade contra o relógio. Literalmente contra o tempo e contra o relógio, que também já descobriu que ela está prestes a impedir tudo. Com todas as peças do quebra-cabeça montadas, Kate já sabe o que precisa fazer. O problema é, o tempo está correndo. O avião com a bomba biológica já está prestes a decolar. E o relógio continua firme na cola dela, determinado a não deixar ninguém estragar o plano. Agora não é mais sobre fugir. É sobre encarar tudo de frente. Kate vai até o aeroporto com tudo que conseguiu descobrir. Ela se esconde entre os terminais, acompanha de longe o homem que vai levar a bomba, e quando percebe a movimentação, ela se infiltra discretamente, tentando encontrar provas físicas do que está acontecendo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.